Fala, fala, minha galera esperta, galera esperta, galera esperta. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você vai estar vendo esse vídeo, mas olha aí eu aqui de novo na área, terceiro ano de Geografia. Gente, hoje o assunto da nossa aula vai ser sobre questões agrárias, mais especificamente no Brasil. As questões agrárias que envolvem o campo, né? A pecuária, a agricultura, elas estão inseridas no setor primário da economia, tá? E além do plantio de hortaliças, frutas, legumes, vegetais diversos, e da criação de animais, porcos, cabras, boi, frango, né? Aves de uma forma geral, a própria pesca, nós também inserimos dentro desse setor primário as atividades extrativistas, a coleta da castanha, a extração do látex, a própria derrubada da madeira. São atividades extrativistas que se inserem nessa classificação do setor primário da economia. O setor secundário seria a indústria e o setor terciário seria o comércio e a prestação de serviços. Mas na aula de hoje, especificamente, setor primário. Bom, o que é que nós vamos ver na aula de hoje? Estrutura fundiária, conflitos sociais e questões político-agrárias. Vamos lá? Se liga aí. Bom, beleza. Linha do tempo. Bom, para a gente compreender a agricultura no Brasil, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Isso começa lá no século XVI, né, um período pré-colonial ainda, no qual o primeiro produto de exportação do Brasil foi o pau-brasil, no extrativismo. O pau-brasil aqui não foi semeado, não foi jogado semente, cultivado, cercado, como numa fazenda que a gente conhece. O pau-brasil era naturalmente uma árvore nativa aqui do nosso território, e o português viu nela uma fonte de renda, né, para extrair um corante, uma tintura para tecido na Europa. E isso não era feito através do dinheiro, era uma relação de troca. O índio dava madeira e recebia pente, espelho, tecido. Era uma troca injusta, né? Mas era uma relação de troca que não envolvia dinheiro. E recebia o nome por isso de escambo. Relação de troca que não envolve dinheiro recebe o nome de escambo, tá? No século XVII, nós vamos ter já o período colonial. E aí nós vamos ter a formação das capitanias hereditárias, os colonizadores adentro do interior do país, né, seguindo o curso dos principais rios, sobretudo o Rio São Francisco, a formação das Sesmarias. O que são as Sesmarias? É um território dentro da capitania hereditária. A capitania hereditária passava de pai para filho, não sei se estão careca de saber disso. E a Sesmaria era uma espécie de território que o indivíduo que trabalhava ali, ele poderia produzir, plantar, criar animais, só que ele não era dono da terra. Aquela terra pertencia ao donatário, que era o dono da capitania hereditária. Mas como a capitania hereditária era muito grande, alguém tinha que produzir. Então ele concedia o direito de produção no seu território, mas não o direito de posse. A pessoa não era dona daquele território. Tá? No século XVIII, para sustentar esse ciclo minerador que estava surgindo em Minas Gerais, que suplantou a cana-de-açúcar, que foi o principal produto, né, do século XVII, esse ciclo minerador precisava ser abastecido, né, precisava de mantimento. Daí surge a charque, a carne do sol, a jabá, que a gente conhece, né, para aguentar grandes distâncias de viagem, né, saindo principalmente do sul do país ou de outras regiões para chegar até Minas Gerais, precisava salgar a carne, né, desidratar ela, para ela aguentar mais tempo de viagem. Então, o ouro no século XVIII supera a cana-de-açúcar e faz com que a capital do Brasil saia do Nordeste, Salvador, e vá para a região sul, do que hoje é a região Sudeste, o Rio de Janeiro, que estava mais próximo ao centro minerador, que era Minas Gerais, né? Mariana, Sabará, Ouro Preto. Já no século XIX, quem vai se destacar no nosso país como principal produto é o café. O café é disparado o principal item das exportações no Brasil. Só que junto com o cacau, junto com o algodão, junto com a borracha, e nesse mesmo período ocorre a abolição da escravidão. Mas o café era disparado o principal produto de exportação do nosso país. Bom, quais são as características da agricultura brasileira? Esse modelo
implantado aqui no Brasil, ele tem muitas características do período colonial. Por isso, muito que a gente vê conflitos por terra. Não só aí em Borarema, com essa questão indígena, mas em todo o Brasil. Então, entender esse conflito de Borarema é entender um pouco da história do Brasil. Porque todas as regiões do Brasil nós encontramos conflitos por terra, umas mais, outras menos. Porque as terras no Brasil, de uma forma geral, foram mal divididas. Olha, a primeira divisão de terras do Brasil dividiu o Brasil em 15 lotes para os donatários, os donos das capitanias hereditárias. Por aí você tira a injustiça. Isso no futuro ia gerar problema, como gerou. Conflito, morte, grilagem de terras, falsificação de documentos, tudo para se apossar da terra. Qual é a base da agricultura brasileira desde então? A grande propriedade, que a gente chama de latifúndio, monocultura, quando eu só planto uma coisa, só cacau, só café, só milho, só soja, monocultura, e mão de obra escrava, né? 350 anos de escravidão no Brasil. Um dos últimos países do planeta a acabar com a escravidão. Então, uma marca negativa que a gente carrega aí. Bom, quais são os problemas dessa estrutura? Vamos identificar. Qual a origem dos problemas agrários no Brasil? É a colonização por exploração. O português chegou aqui, só quis explorar, não se preocupou, no primeiro momento, em desenvolver uma sociedade, né, mais justa, mais igualitária, nada disso. Vamos explorar a riqueza e acabou. E quem tem a unha maior sobe na parede. Acabou gerando muita desigualdade, sobretudo na distribuição de terras. Que mais tarde vão fazer o quê? Esses grandes fazendeiros, eles vão entrar na política, no meio judiciário, vão controlar a imprensa. Então, todo mecanismo de informação, de distribuição de novas ideias, de riqueza no país, estava concentrado na mão de poucas pessoas, a elite agrária desse país. Não à toa, hoje, nós temos no nosso Congresso a bancada ruralista, que é para defender os interesses, não do pequeno produtor, mas dos grandes fazendeiros desse país, né? Os grandes latifundiários desse país. Bom, vamos lá. Características da agricultura brasileira hoje, né? Tem dois tipos, a de rico e a de pobre. Bom, e principal fator, né? A terra, né? Nós temos como agricultura de rico, o agronegócio, a mecanização, o latifúndio, né? Sobretudo voltado para a exportação, plantio da soja, do milho, são muito comuns, né? Uma ordenha toda tecnificada, mecânica, né? Das vacas para extrair o leite. E como é a agricultura do pobre? A do pobre ainda é rudimentar, usando técnicas ainda ultrapassadas, né? Arado com animal, usando ainda muita mão de obra humana. Mas é a realidade do Brasil, essa discrepância, essa diferença dentro do cenário agrário. O avanço da fronteira agrícola, né? São áreas de mata nativa que são destruídas para dar espaço para plantio de outros produtos. Aí você deve estar se perguntando, mas professor, tem que desmatar mesmo, né, para produzir mais, gerar mais comida, já que a população mundial está crescendo. Hoje, o mundo produz alimento suficiente para abastecer todo o planeta com sobra. Numa área do tamanho da sua casa, há 60 anos atrás, se produzia 1 tonelada de alimento, por exemplo. Hoje, nessa mesma área, se produz 3, 4, 5 toneladas. A agricultura desenvolveu tanto que hoje é possível produzir mais na mesma quantidade de terreno, dado o avanço das técnicas, né? Então, hoje não falta comida. O que acontece hoje é sobra ganância. Comida é produto, você tem dinheiro para comprar bem, não tem passar fome. O que existe hoje é uma má distribuição de renda, não falta de comida. Preste atenção nisso. O Brasil, né, é um dos grandes produtores mundiais de alimentos no mundo, né, junto com a União Europeia, com os Estados Unidos. Individualmente, o Brasil é o primeiro colocado na produção de muitos e muitos itens agrícolas, né? A gente está acostumado a ver aquele comercial, agro é pobre, agro é tech, agro é tudo, estimulando essa característica do Brasil de ser um grande produtor agrícola. Mas as grandes potências, as nações desenvolvidas, elas não são exportadoras de comida, elas exportam tecnologia, computador, foguete, avião, celular, robô, remédio. Infelizmente, nós estamos ainda pressionados, como no período colonial, a sermos grandes e meros exportadores de matéria-prima. E os principais produtos, máquinas e até os defensivos agrícolas que nós utilizamos em nossas lavouras não são feitos aqui no Brasil. Esse é o problema. E a gente tem que pagar tudo de moderno, tudo de tecnológico. O celular que você está assistindo essa aula, ou o notebook que você está assistindo essa aula, nós temos que pagar tudo isso
com a agricultura. A conta não fecha, a gente tem que pagar com matéria-prima. Então, a gente acaba ficando atrasado nesse sentido. Tá? Não que o campo não seja importante, muito pelo contrário, ele é fundamental. Sem o trabalho no campo, a gente não sobrevive, né? Ele é fundamental. Mas vamos avançar mais um pouco aqui. Bom, novamente, formas de exploração da mão de obra aqui no Brasil. É muito importante a gente destacar isso. Nós temos como principais características dessa utilização da mão de obra no Brasil hoje o assalariamento, né, que é quando o indivíduo trabalha e recebe o salário no final do mês direitinho, a parceria, que é quando é como a roça de meia, como a gente costuma chamar aqui na nossa região, aqui no sul da Bahia. O indivíduo ele não é dono da terra, mas ele trabalha e ele divide a parte da produção dele com o dono da terra, né? Esse seria a parceria, os meeiros, como a gente costuma chamar aqui na nossa Bahia. O arrendamento, que ele aluga a terra para produzir, ou para pastagem para gado, para plantar alguma coisa, ele arrenda a propriedade. Infelizmente, mesmo depois do fim da escravidão, em 1889 no Brasil, nós ainda encontramos trabalho escravo no Brasil. Pasmem vocês. Só no ano de 2019 foram 60 mil trabalhadores libertos, em condições análogas, parecidas com a escravidão. Então é muita gente, né? É mais de 3 vezes a população de Borarema, só para você ter uma ideia. Os boias-frias, que são trabalhadores que acabam fazendo a transumância, que é aquela forma de imigração que, eu vou colher o café no Espírito Santo. Acabou a safra, retorna para o lugar de origem, fica desempregado até a próxima safra de café no ano seguinte, quando repete a migração. E por que você recebe esse nome de boias-frias? Porque eles levantam muito cedo, colocam a sua marmita, né, na vasilha, a sua comida na vasilha, e meio-dia, quando eles vão almoçar, a comida já está fria. A marmita, a boia está fria, por isso eles são chamados de boias frias ou corumba. Dependendo da região, eles têm vários nomes. Uma dica para a gente é escutar aquela música Admirável Gado Novo, de Zé Ramalho, que é muito, muito interessante. Vamos ver se a gente consegue colocar ela aqui. 1 minuto só. Vocês que fazem parte dessa massa que passa nos projetos do futuro. É duro tanto ter que caminhar e dar muito mais do que receber, e ter que demonstrar sua coragem à margem do que possa parecer, e ver que toda essa engrenagem já sente a ferrugem de comer. Vida de gado, povo marcado e povo feliz. Vida de gado, povo marcado e povo feliz. Lá fora faz um tempo confortável, a vigilância cuida do normal. Os automóveis ouvem a notícia, os homens a publicam no jornal e correm através da madrugada. A única velhice que chegou, demoram-se na beira da estrada e passam a contar o que sobrou. Vida de gado, povo marcado e
da ignorância. Apesar de viver tão perto dela. Bom, nós vimos aí, não deu para escutar a música toda, mas eu peço que vocês escutem. A gente vê muita imagem de cidade, e o assunto é espaço rural, espaço agrícola. Por quê? Se nós observarmos, muitos dos problemas urbanos que nós enfrentamos hoje, eles têm origem no campo. Quando houve a crise da vassoura de bruxa, na nossa região sul da Bahia, muitos trabalhadores foram para a cidade em busca de uma vida melhor. Nada disso. Esses trabalhadores foram expulsos do campo. Quando o negro, que foi escravizado aqui no Brasil durante 350 anos, quando a Princesa Isabel assina a Lei Áurea, esse negro, ex-escravo, não vai para a cidade em busca de uma vida melhor. Ele é expulso do campo. Quando agora esse comercial hipócrita e picareta diz assim, o agro é pobre, o agro é técnico, o agro é tudo, e a máquina, a tecnologia, que é benéfica, entra no campo, no espaço rural, ela toma um emprego que outrora era de um pai de família. Numa fazenda mesmo, dessa de grande porte, tinha 150, 200 famílias vivendo. De repente você pega 2, 3 máquinas que fazem o serviço desses trabalhadores todos. Esses trabalhadores acabam sendo expulsos do campo. E se a gente levar em consideração que as terras no Brasil sempre foram mal distribuídas, vão surgir muitos movimentos sociais em busca de luta pela terra, para ter o direito à terra. Por isso que muitas vezes há esse conflito, o país acaba ficando dividido. É porque o problema foi gerado lá no passado. Tem um método chamado grilagem. O que é grilagem, professor? O indivíduo, muitas vezes rico, ligado à elite, a políticos, ele falsificava um documento dizendo que determinado lote de terra era seu, e para justificar que aquela terra estava na mão da família dele há muito tempo, óbvio, ele subornava alguém da justiça, do cartório, mas ao mesmo tempo colocava esse documento numa caixa com grilos, para o grilo, a partir do momento que defecasse, que tivesse em contato com esse documento, daria a ele um aspecto de velho. Por isso o nome grilagem, grilagem de terras. Muitos documentos falsos no Brasil de pessoas que tinham título de terra que na verdade não eram donas. Aí essas terras passam de pai para filho, depois os verdadeiros donos vão requerer na justiça e viram a confusão. Isso a nível de Brasil é um problema. No Brasil as terras foram muito mal distribuídas. Professor, e qual a solução para isso? Bom, hoje se eu falar esse nome aqui vão até me arrumar pedra, do jeito que o Brasil está maluco, as pessoas intolerantes. Mas em países como a Itália, Estados Unidos, França, vou citar só esses aqui, né? Mas também Rússia, China, eles fizeram reforma agrária. Eles dividiram melhor as terras para a sua população. Claro que você vai enfrentar muitos interesses de gente poderosa, mas os países que eu citei, eles fizeram isso, dividiram as terras. Passou a caneta, muitas vezes com o uso da força, foram lá e dividiram as terras. No Brasil isso é difícil, porque quem tem a maior quantidade de terras geralmente controla a política, controla o judiciário, controla os meios de comunicação e, infelizmente, fica difícil fazer uma reforma agrária no Brasil nesse sentido. E muita gente até nem luta mais por reforma agrária, deixa como está mesmo, e gera essa desigualdade, gera esse abismo social que nós temos no nosso país, tá? Bom, gente, a gente vai fechando por aqui, mas na próxima hora a gente dá sequência a esse assunto. Eu gostaria que, diante do que foi dito aqui, do que foi apresentado para vocês, que vocês fizessem a seguinte atividade, né? Observasse o cenário agrícola do Brasil, do período colonial, lá da época das capitanias hereditárias, com cana-de-açúcar, com café, com pau-brasil, até os dias de hoje. Fizesse essa observação. E identificasse, a atividade é essa, identificar no setor agrícola brasileiro hoje o que tem de características lá do período colonial. Quais foram as marcas que o período colonial, da escravidão, do latifúndio, da monocultura, deixaram no setor agrícola do Brasil hoje. É só isso. Desenvolva um texto e poste esse texto no e-mail que você está vendo aqui embaixo, tá certo? Responda a seguinte questão. O que do setor agrícola brasileiro, nos dias de hoje, tem em comum com o setor agrícola do período colonial em nosso país?
responda, construa um texto e coloque neste e-mail aqui embaixo. Valeu, terceiro ano, forte abraço e até a próxima!